pessoal! Então na aula de hoje a gente vai ver um exercício mais completo envolvendo trans, atrans, interpolação helicoidal, perfil externo e um bolsão como perfil interno. Na verdade dois, para a gente fazer essa correlação. Beleza? Então vamos dar continuidade, certo? Então beleza, gente. A nossa peça que iremos usinar é essa. Sempre que a gente for montar uma pecinha, a gente tem que fazer esse catálogo. Temos 4 furos, temos o bolsão 1 e o bolsão 2, e faço a leitura. Eu sei que do X o meu bolsão 1 está 50 milímetros de distância do centro, eles estão alinhados, então o bolsão 2 também está. A espessura da minha peça é 10, distância entre os furos do corte AA, que são esses, é 35 do primeiro para o lado esquerdo, e distância entre centros é 30, certo? Os outros furos eu tenho 10 e 10, e de altura os meus bolsões estão a 20 e o 90 menos 20, 70. Então basicamente eu posso fazer um catálogo aqui, ó, de coordenadas x e y, onde eu vou trabalhar, ó, com o bolsão 1 e o bolsão 2. O que eu quero saber dos bolsões? Os pontos centrais. Então, bolsão 1, meu central, tanto 1 como 2 é x50, que é nos dado pela corte BB, e o y dele é variável. Então, olha a cota de 20 no bolsão 1, e a minha cota está de 20 do topo. Então, quer dizer o quê? Que é o meu 80 mais 10, 90, menos 20, 70. Essas são as nossas coordenadas de centro do bolsão. Lembra lá porque a importância disso de coordenada de centro? Porque eu vou fazer o deslocamento do meu zero peça para o centro dos bolsões. Usinei o bolsão 1, desligo, desloco esse zero para o centro do bolsão 2, para ele possuir as mesmas coordenadas. Lembrando que isso só dá certo se os detalhes que se repetirem ao longo da peça. Se forem detalhes idênticos, eu posso fazer isso. Se não for, a gente não tem como fazer. Certo? Então vai ser coordenada pontual de uma por uma. Beleza, gente? Então, continuando aqui, né? Vou fazer a mesma tabelinha ali, ó, para os meus furos. Um X e um Y, para definir o centro do furo. Então, montando essa tabelinha, nós teremos o quê? O furo 1 é 10 e 10 de distância. 10 por essa cota e 10 por essa cota. Meu furo 2, aqui em cima, então eu tenho deslocamento, venho no corte, 35 de x, e em y, 45, ele está centralizado, então 45. Meu furo 3 é o 35 em x, mais o 30, que é a distância entre centros, então é 65, e o meu y continua com 45, certo? Meu furo 4, o último aqui, ó, eu tenho 10 do máximo, então é 100 menos 10, 90 em x, e tenho 10 de altura também, 10 em y. Com isso, gente, a gente tem todas as nossas coordenadas para a realização dos furos. Feito isso, então, gente, basta programar. Então, nesse daqui eu até fiz um jeito diferente, porque ia ficar muito colorido e tudo mais se eu fosse escrever. Então, isso daqui já vai aparecer linha por linha, certo? Já está programado lá no simulador. E aí vocês vão vendo. Eu acredito que vai ficar um pouquinho melhor a visualização do que eu escrever o programa, tentado me dar parecer uma página só, mudar de página e tudo mais, certo? Então, eu dividi os próximos slides da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai ver o corpo do programa e, por último, a gente vê como que a gente escreve as nossas subrotinas. Então, vamos lá, gente. Basicamente, eu já deixei aqui, ó, para vocês verem, talvez seja a anotação mais importante nossa, certo? Que são as definições do zero, e aí a gente vai preenchendo. Como eu falei anteriormente, daqui para frente vai ser com auto-preenchimento e eu vou anotando alguma coisa que seja pertinente. Então, a gente vai ter o nosso cabeçalho, certo? Depois vou para um ponto de troca. Então, lembra lá? Ponto de troca. Vou colocar minha ferramenta Cutter 32. Lembra lá? Ela tem 32 milímetros de diâmetro. Então, meu ponto de aproximação, por ser o perfil externo, ele está relacionado diretamente a ele. Então, é o dobro, né, do diâmetro da ferramenta.
Então eu tenho G0x64, Y64, defini os parâmetros e liguei o meu fuso. Aproximei para um G0Z0 e mandei fazer o repeat, ó. Perfil externo início até o perfil externo final. Eu vou escrever isso depois do programa, certo? A gente não se preocupa com isso agora. A gente vai estar fazendo isso só depois. Ele repete 4 vezes porque a espessura da minha peça é de 10 e a penetração da ferramenta é de 2,5. Então, se ele penetrar 4 vezes 2,5, dá 10 milímetros de espessura. Beleza? Então, gente, ó, fiz todas as coordenadas, usei o perfil externo. Próximo passo, mandar para um ponto de troca e desligar o fuso. Então, G0, Z200, M5. Certo? Vou pôr a ferramenta qual agora? A Cutter 16 para fazer o meu bolsão. Professor, teria diferença fazer o bolsão, o furo? Não, certo? Então poderia fazer, eu preferi fazer os bolsões aqui, mas não haveria diferença numa programação, basicamente. Coloquei a ferramenta, com M6 liberei a troca automática, defini a rotação, avanço e liguei o fuso de novo, e transferi o meu primeiro zero peça. Eu peguei esse zero, taquei aqui, ó. Certo? Eu transferi ele. Reparem bem o quê? Que agora, ao invés da gente trabalhar daquela forma que a gente trabalhou com bolsão normal, como a gente tem todas as penetrações, a gente vai ter que fazer as aproximações. Ó. G0, X0, Y0, porque eu já fiz a transferência. O meu G0, Z5 de avanço rápido para sair lá do Z200, que a gente fez a troca. E aí eu tenho um G1, Z0 para encostar essa ponta. Isso daqui, gente, não pode ficar na subrotina, certo? Por quê? Porque toda vez que eu escrever isso na subrotina, tudo que eu penetrei, ele volta para o ponto zero. Então, com isso, isso daqui não pode ficar na subrotina. Então, a gente tem que fazer isso. Feito isso, mando rodar o meu perfil interno início até o meu perfil interno final, certo? 10 vezes, porque é 1 milímetro de penetração de espessura 10. Sei que os meus bolsões são passantes pelo desenho com Ashura, certo? O corte BB me mostra isso. Continuo. O que eu quero fazer, gente? Eu terminei. A hora que ele termina de usinar o perfil, a ferramenta está lá embaixo. Como a minha ferramenta está lá embaixo, a primeira coisa que eu devo fazer é o quê? Levantar a ferramenta para um Z5, para realocar a minha peça. Beleza? Então, já levantei para o Z5, vou fazer o quê? Transferir o meu zero. Então, o meu zero eu não quero mais que ele seja aqui. Meu zero vai estar lá no bolsão de cima agora. Certo? E quanto é? É um x50 com um y70, como a gente já viu no slide anterior. Seto 00, né? Então ele vai subir com a minha ferramenta para lá. E agora, gente, por ele já estar em Z5, o que eu faço? Eu só ponho o G1, Z0. Ele já está 5 milímetros da peça. Subi bem rápido ali e posso encostar a minha peça. Repito a mesma subrotina do perfil interno. Então eu escrevo ela uma vez, uso duas. Beleza? Fiz o meu perfil interno, levanto a minha ferramenta para Z5 para tirar ela do meio. Nunca vou sair com a ferramenta rotacionando do meio em avanço rápido, então eu levanto ela um pouquinho, até 5 milímetros, e aí sim mando para o ponto de troca desligando o fuso. Beleza? Desliguei o fuso, vou pôr a minha ferramenta Cutter 10 para fazer a interpolação helicoidal. A interpolação helicoidal é exatamente como na aula anterior que nós vimos, certo? Coloquei a ferramenta, setei parâmetros de usinagem, transferi para o meu zero peça, certo? Esse trans de x10, y10, por mais que o meu zero estivesse aqui, lembra que o trans é sempre em relação ao primeiro zero. Então ele pega e transfere para cá. Vou fazer quem? O meu primeiro furo. Chamo a minha repeat interpolação helicoidal início até interpolação helicoidal final. Repetição apenas de uma vez, porque toda a descrição da interpolação helicoidal está lá dentro. Beleza? Transfiro de novo. Repeat interpolação. Transfiro mais uma vez. Dou um repeat. Repare bem, gente, que é sempre para interpolação helicoidal. Se a gente olhar aqui, ó, vamos por a última.
é o quê? É sempre eu transferir, usar o repeat. Transfiro, repeat. Transfiro, repeat. Transferir, repetir. Certo? Acabei o meu último furo, vou já para G0, Z500. Por que que eu posso fazer isso e não tenho que pôr o Z de levantar? Porque esse Z que desencosta da peça já está lá na interpolação, certo? Então, dentro do bloco de interpolação, ele já está escrito lá dentro. Beleza? M5, M30 e sobrou quem agora? Sobrou as nossas subrrotinas para serem preenchidas. Vamos ver elas agora. Pensando no nosso perfil externo, tenho a mesma coisa, coloco em coordenada incremental, penetro, volto para absoluto, compenso o raio, certo? Compensação do raio sempre do ponto de aproximação para o ponto de início, certo? Faço todas as coordenadas, descompenso o raio e volto para a aproximação. Então é um loop que a gente fica fazendo, certo? Perfil interno até que a gente quer fazer. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, a gente faz agora, certo? Coordenada incremental, penetra 1 milímetro, que é o que a gente queria, compensa o raio com G42, porque é para a direita, para o lado de dentro, né? Vou trabalhar com o primeiro ponto de usinagem. Lembra lá, gente, que toda vez que nós trabalhamos com perfis internos, a gente sai do centro para esse primeiro ponto aqui, ó, certo? O primeiro ponto à nossa esquerda é o ponto de início. A gente tem trabalhado com isso e a gente vai manter assim. Então, esse ponto de centro até o primeiro ponto sempre é a compensação e descompensação de raio, certo? G40 pro centro, certo? As mesmas coordenadas, né? Vamos lá. Se o meu zero está aqui, ó, fazer o cruise, tudo aqui é x e y negativo, então eu faço um G42, G2 para x menos 15, y menos 10, menos 10 do raio, menos 15 do 30 pela metade. Faço a meia volta inteira ali já, ó. Então subo para um G2 com x menos 15, porque o x ainda está na relação negativa, porém o meu y já subiu o eixo. Então ele subiu para 10. Se era 10 negativo, o raio para cima é 10 positivo, certo? Vou para o x15, passo para cá, ó, x e y positivos, desço para x positivo e y negativo e faço o meu loop aqui. Beleza, gente? Por último, mas não menos importante, a nossa interpolação como nós fizemos. Como a interpolação é só transferência e eu já chamo repeat, eu tenho que fazer centralização, ponto de aproximação em avanço rápido, ponto de aproximação em avanço de usinagem, certo? Vou trabalhar, se o meu diâmetro é 18 e o meu zero está no centro desse, para andar o raio é 18 por 2. Então, ponto inicial x9, y0, que está alinhado com o meu eixo y. Vou dar a minha interpolação, ponto inicial x9, y0, z de menos 10. O meu i, menos 9, porque é a distância do ponto inicial até o centro em x. O j, como estão alinhados, y é 0. E turn de 50. No nosso programa lá está menor para não ficar tanto tempo, mas posso pôr 50, 100, depende da ferramenta. Se a gente voltar lá, ó, gente, está falando que a penetração é de 2 décimos. Então, vou precisar de 50 voltas, se forem 2 décimos. Para fazer arrancar toda aquela minha rebarba, venho aqui um G2 para dar meia volta, x9, que é esse ponto y0, dou mais meia volta para voltar para o ponto de início, x9, x menos 9 anterior, e depois x9 com raio de 9. Descompenso o raio e levanto até 5. Por isso, por causa dessa linha aqui, eu não preciso ficar levantando e abaixando fora do repeat. Lembrando que a interpolação helicoidal é a única subrrotina que a gente está montando que ela repete uma vez só. Por quê? Porque a penetração dela está aqui no meu programa com o comando turn. Beleza, gente? Era só isso. Tem um exercicinho para vocês fazerem. Vamos ver no simulador como fica isso?
para dar uma elucidada. No nosso simulador a mesma coisa, eu criei um programa, eu não lembro se eu falei isso. Toda vez que eu quiser criar, vamos fechar tudo aqui, ó. Se eu der um novo aqui, ó, em cima desse diretório maior, ele vai criar uma pasta com o nome da minha peça. Se eu abrir e der um novo em cima dessas pastas, repare bem que ele já cria um programa, certo? E aí eu já tinha criado aqui, ó, programa transcompleto, certo? É igual aquele programa, certo? Beleza, tenho o meu programa, todas as ferramentas pré-setadas, certo? E as nossas subrotinas aqui embaixo. O interessante daqui é o que, gente? É vocês verem a simulação, né? Então vamos lá, dar uma simulação aqui e vamos rodar o programinha aí para vocês. Então tem a minha pecinha lá e ele vai usinando. Primeiro, perfil externo. Tirei, já troco a ferramenta, vou para o meu perfil interno, faço o primeiro bolsão. Faço o meu segundo bolsão. Pôr uma vistinha 3D aqui para vocês verem. Troco a ferramenta, começo a fazer os furos. Tem avanço muito mais rápido. Né? E vista superior da nossa pecinha, com todos os detalhes passantes. Beleza, gente? Tem um exercício aqui embaixo para vocês resolverem. Bons estudos aí e até mais!